Mais uma vez, boa noite a todos. Vamos continuar com o nosso Srimad Bhagavad Gita como ele é, por Srila Prabhupada. Capítulo 3, Karma Yoga, verso 30. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Mai sarvani karmani. Mai sarvani karmani. Sannyasya atma cetasa. Nirasi nirmamo bhutva. Yudyashva vigata jvaraha. Maya sarvani karmani. Mai sarvani karmani. Sannyasya atma cetasa. Nirasi nirmamo bhutva. Yudyashva vigata jvara. Sarvani karmani. Mai sarvani karmani. Sanyasya jatma cetasa. Sannyasya atma cetasa. Asini manu bhutva. Nirasi nirmamo bhutva. Yujasva vigata jvara. Yudyashva vigata jvara. Mai sarvani karmani. Mai sarvani karmani. Sannyasya cetasa. Sannyasya atma cetasa. Nirmamo bhutva. Nirasi nirmamo bhutva. Vigata jvaraha. Yudyashva vigata jvara. Mai sarvani karmani. Sannyasya atma cetasa. Nirasi nirmamo bhutva. Yudyashva vigata jvara. Palavra por palavra, Mai, a mim, Sarvani, toda classe de, Karmani, atividades, Sannyasya, abandonando por completo, Adhyatma, com pleno conhecimento do eu. Cetasa, pela consciência. Virasi, sem desejo de lucro. Nirmamaha, sem sentido de posse. Bhutva, assim sendo. Yudyashva, luta. Vigata jvaraha, sem estar letárgico. Tradução, vamos repetir, por favor.
Portanto, ó Arjuna, ofertando-me todos os teus trabalhos, com pleno conhecimento de mim, sem desejos de lucro, sem alegares ter alguma posse, e livre da letargia, luta. Significado dado por sua divina graça, Bhai Chanarabindam, Bhaktivedanta Swami Maharaj, Shila Prabhupada Ki Jai. Este verso indica claramente o propósito do Bhagavad Gita. O Senhor ensina que temos de nos tornar plenamente conscientes de Krishna para executarmos deveres, como se fosse uma disciplina militar. Este processo pode tornar as coisas um pouco difíceis. No entanto, devemos ser dependentes de Krishna e cumprir nossas obrigações, porque esta é a posição constitucional da entidade viva. Sem a cooperação do Senhor Supremo, não se pode ser feliz, porque em sua posição constitucional eterna, a entidade viva subordina-se aos desejos do Senhor. Portanto, Shri Krishna ordenou que Arjuna lutasse como se o Senhor fosse seu comandante militar. Devemos sacrificar tudo para satisfazer o Senhor Supremo e, ao mesmo tempo, cumprir com os deveres prescritos sem alegarmos para nós a posse de algo. Arjuna não precisava ponderar a ordem do Senhor. Tudo o que ele tinha para fazer era cumpri-la. O Senhor Supremo é a alma de todas as almas. Portanto, quem não leva em conta seus interesses pessoais e depende única e exclusivamente da alma suprema, ou em outras palavras, quem é plenamente consciente de Krishna, chama-se Adhyatma Chetas. Nirasiri significa que se deve agir sob a ordem do amo, mas não se devem esperar resultados fruitivos. Embora conte milhões de dólares para seu patrão, o caixa não exige para si um centavo sequer. Da mesma forma, deve-se procurar entender que nada no mundo pertence a alguém em particular, pois tudo pertence ao Senhor Supremo. Este é o veredito, o verdadeiro significado de Mai, ou para mim. E quando agimos com essa consciência de Krishna, de certo não reivindicamos a posse de nada. Essa consciência chama-se Nirmama, ou nada é meu. E se houver alguma relutância em cumprir essa ordem rígida, que não leva em consideração os pretensos laços de parentescos corpóreos, essa relutância deverá ser eliminada. Desse modo, podemos nos tornar Vigata Jwara, ou sem mentalidade febril ou letargia. Todos, conforme sua qualidade e posição, têm uma determinada espécie de trabalho a executar. E todos esses deveres podem ser efetuados em consciência de Krishna.
como foi descrito acima. Isso nos conduzirá ao caminho da liberação. Om Agyanat Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manubhistam Istavidam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadatmahyam Dadati Swapadantikam. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopeshara Gopika Kanta Radha Kanta Navoshtute. Mai Sarvani Karmani Sanyasya Dhyatma Chitasa Nirasi Nirmamo Bhutva Yudyashva Vigata Jaraha. Portanto, Arjuna, ofertando-me todos os teus trabalhos, com pleno conhecimento de mim, sem desejos de lucro, sem alegares ter alguma posse, e livre da letargia, luta. Aqui nós estamos ouvindo uma ordem direta de Krishna, que é uma ordem para todas as entidades vivas na forma humana de vida, para todos os seres humanos. Essa ordem não é para Arjuna especificamente, essa ordem é para todos nós. Nós temos que entender. Nós podemos até discordar, assim como Arjuna estava discordando por vários motivos. Primeiro, porque ele achava que se ele fizesse o que Krishna estava mandando, não era muito politicamente correto, porque onde já se viu alguém brigar contra os próprios parentes, os próprios familiares, matar parentes, né? Primeiro por isso. Sim. Compaixão equivocada, porque a ordem é de Krishna. Segundo, porque ele tinha que chegar até esse momento aqui, demonstrando uma certa relutância em lutar, para Krishna concluir isso que ele está concluindo agora. Porque isso aqui, gente, ainda bem que tem o significado de Srila Prabhupada, porque se for para ver só ao pé da letra o verso, fica todo mundo assim. Quem sou eu, né? Quem sou eu? Quando que eu vou conseguir fazer isso? Olha o que Krishna está falando. Portanto, Arjuna, ofertando-me não é alguma coisa, não é? Todos os teus trabalhos, com pleno conhecimento de mim. Quem dá tudo que existe, tudo que conquista, tudo que ele acha que é dele para Deus, e tem plena consciência de que tudo é de Deus, por isso ele não está fazendo nada mais do que a obrigação, nada mais do que o normal. E sem letargia, sem hesitar, continua lutando, sabendo que ele não vai ter lucro nenhum, o lucro não pode ser dele, o lucro já é dono de tudo é Krishna. Portanto, ele não pode alegar que alguma coisa é dele, porque ele tem essa realização, sei que tudo pertence a Deus, nada pertence a mim. Aí então, livre daquela história também. Já que nada é meu, já que tudo pertence a Deus, já que não vai ficar nada para mim mesmo, eu também vou cruzar os braços, não vou lutar. É o outro lado da moeda. Não. Essa letargia é, na verdade, uma desobediência. E no caso de um kshatriya, no caso de Arjuna, na batalha, de um militar honrado na guerra, ele fugir da luta é
uma desonra. E essa desonra, Krishna fala que ela é pior que a morte. Pior que a morte. Entre alguém ser desonrado e ser morto, é melhor ser morto logo. Porque acabou ali, né? Entre aspas, mas acabou ali, corriqueiramente falando, nesse nicho nosso aqui material. Não vai ter ninguém mais para falar que, também não vai ouvir ninguém mais. Do que continuar por aí, andando por aí, todo mundo falando, aquele lá, Cleibian, Mariquinha, fugiu da luta e tal. Como Krishna chamou a Arjuna de Krishna falou Cleibian, um verso do Bhagavad Gita que fala, Arjuna, você está parecendo uma menininha. Esse papo aí, isso não é papo de kshatriya não, isso não é papo de homem não. Então isso não é invenção mental de ninguém, isso é a realidade dessa existência. Agora, quem vai ter a capacidade de estar nesse nível de Arjuna para ouvir tudo isso que ouviu de Krishna e levar isso a sério e executar? É muito difícil. Por isso que nós dependemos 100% do Acharya, da sucessão discipular, da explicação e a adaptação da verdade absoluta ao alcance de todos. Se a gente for ver o significado, a gente vai vendo como o Srila Prabhupada destrincha isso. Esse exemplo que ele dá aqui é um exemplo muito prático. Aqui inclui todo mundo no Varnashram, desde o Shudra até o Brahmana, desde o Brahmacharya até o Sannyasa. Ou não? Que todo mundo pode fazer a mesma coisa. Todo mundo pode ser esse caixa aí. Esse caixa que trabalha o dia inteiro ali contando dinheiro, bilhões de dólares. Mas ele não pode deixar nem sequer passar pela cabeça dele que eu vou desviar aqui, ou isso aqui, ou ir para mim e tal, porque senão está desonesto, não é verdade? Porque ele sabe que não é nada dele. Não é nada dele. Isso é caráter. Agora, por que alguém faz isso? Isso é interessante. Por que alguém faz isso? Por que alguém desenvolve essa qualidade boa da honestidade, trabalha com renúncia assim, e é um bom empregado, honesto e tudo? Porque quanto mais ele age assim com honestidade, com afinco, mais o patrão se agrada com ele, mais ele tem benesses, facilidades, retorno, ou não? É o patrão supremo, é Krishna, é assim, gente. É assim que a gente tem que fazer, é isso que a gente tem que fazer. Krishna nunca mandou ninguém sofrer, viver desgraçadamente, não se desenvolver materialmente, não se desenvolver economicamente. Aliás, esses são os princípios básicos da existência material, Dharma, Artha, Kama e Moksha. Tudo começa com ser honesto, ser religioso, Dharma. Trabalhar para ter um sustento e um conforto digno, Artha. Kama tem direito a alguns dos sentidos, porque toda alma condicionada salta aqui, porque ela quis gozar os sentidos independentemente de Krishna. Mas isso deve ser apreciado com moderação. Isso deve ser apreciado com moderação. Quanto menos se desfruta, porque o corpo não nos pertence, porque o corpo de quem estamos desfrutando não nos pertence, porque os sentidos não são nossos, tudo pertence a Krishna, porque nada pertence a Krishna. Nada pertence a nós, quanto menos desfrutamos da qualidade do dono, tanto menos temos que pagar por isso. Então é só uma questão de dosagem. Não é que está proibido, não pode, mas faz um pouco mais para agradar a Krishna e um pouco menos para te agradar. Faz um pouco mais para satisfazer Krishna e um pouco menos para te satisfazer. Essa é a lei, essa é a maneira de avançar. Esse é o caminho da autorrealização. Esse é o caminho da perfeição na ação material. É tão difícil entender isso, isso nos conduzirá
no caminho da liberação. Isso vai levar a gente a tal ponto de perfeição que realmente chega um ponto que não nos tornamos livres do enredamento material por fazermos bom uso dessa vida humana, por fazermos bom uso dessa natureza material que é de Krishna, que é Ele manifestado, é sua potência interna, por fazermos as coisas como devem ser feitas, porque qualquer outra coisa feita fora desse padrão só vai nos afundar na cadeia material, nas misérias materiais, nos sofrimentos materiais, e nascimento após nascimento vamos ficar aqui iludidos, sofrendo, porque estamos agindo de maneira desautorizada, não estamos agindo de maneira autorizada. De maneira autorizada, o militar, quando mata, ele é condecorado. De maneira desautorizada, ele vai para a cadeia. Ou não? É só isso. Então, no Bhagavad Gita, logo no começo do Bhagavad Gita, no capítulo 2, o verso 47, ele esclarece isso aqui. Ele fala Karmani. A palavra é Karmani. Atividades. Kamani vadikaraste mabaleshu kadachanama karma bhala retubu mate shangoista karmani. Lá Krishna falou, Arjuna, você tem o direito de executar o seu dever prescrito, porque todo mundo nasce com a natureza. Prabhupada terminou aqui também o significado falando aqui, ó. Todos, conforme sua qualidade e posição, têm uma determinada espécie de trabalho a executar. Todos. Se falar para um médico que ele tem que fazer o serviço do mecânico, ele não vai dar certo, não combina. Falar para o mecânico que ele vai fazer o serviço do médico, ele vai matar o cara. Cada um tem sua natureza. Isso é karma. Isso estamos vivendo agora o resultado do que fizemos no passado. Pelas nossas atividades passadas, agora estamos numa situação, numa condição material. Isso é karma. Agir de acordo com o seu karma é respeitar seu dharma, agir de acordo com a sua natureza, e não incrementar atividades que enredam. E não querer, como Krishna falou, Arjuna, é melhor você fazer suas atividades, ainda que tenham defeitos, de maneira imperfeita, do que ele querer fazer de outrem de maneira perfeita, porque ele vai ser um desastre. Vai ser um desastre. Né? A gente está vendo o que acontece quando o Shudra vira governo. Tudo é um desastre. É um desastre. O Shudra não é Kshatriya. O Shudra é Shudra. Kshatriya é Kshatriya. Brahmana é Brahmana. O Vaishya é Vaishya. Cada um tem que agir de acordo com a sua posição. Isso é a perfeição. Só que todos têm a mesma chance. Assim como o estudante celibatário austero, rendido ao mestre espiritual 100%, o brahmachari, assim como o grihasta honesto, que sabe que ele não é um grihamedi, ele é um grihasta. A vida dele de casado é uma vida de alma que está entendendo que é um servo eterno de Krishna, e sua esposa também, seus filhos também, são todos almas servos eternos de Krishna. Portanto, a perfeição é buscar Krishna. Não é buscar só desenvolvimento econômico, só gozo dos sentidos, só tudo que eu tenho possibilidade de abarcar com os dois braços para mim, porque isso aí não é grihasta, isso é grihamedi. Isso não é um casado, isso aí é um avaro, desonesto, insensível, que acha que Ahamameti, aquele que pensa, não assim, como o Prabhupada explicou aqui, que nada pertence a mim, o nirmama, nirmama, nada pertence a mim. Não, pelo contrário, Ahamameti, tudo pertence a mim. Tudo pertence a mim. Eu sou esse corpo, essa é a minha casa, esse é o meu esposo, essas coisas são minhas, e isso é uma vida de avareza, uma vida, e outra, estúpida, ignorante, porque quem ficou com o que até hoje? Quem fica com o que? Quem ficou? Fala quem ficou. Quem ficou com o que até hoje?
riqueza da terra, que todo mundo um dia declarou ser dele, todo mundo passou, e a riqueza está onde? Em cima da terra aí. Continua sendo de Krishna, continua sendo de Bhumi, da Mãe Terra. A opulência da Mãe Terra é dela, que é uma manifestação de Maya, de Radharani, Durga Devi, Lakshmi Devi, mesma personalidade, a potência interna de Krishna. Tudo pertence a Krishna. Então a gente tem que debelar com essa loucura, com essa ilusão. Porque não tem como a gente provar o contrário, que não, é diferente, é meu mesmo. Não tem como. Quem prova? Quem já provou até hoje? Quem consegue provar? Então, Kamani Evadikaraste, Mapaleshukadachana, Krishna falou, Arjuna, você tem o direito de executar o seu dever prescrito, porque está vivendo uma situação de dharma devido ao seu karma. Mas não tem direito aos frutos da ação. O resultado do seu trabalho não é pelo seu esforço que você consegue, que você conquista. É porque eu sou o controlador supremo e sou eu que dou ou não. Oh, Prabhu, que isso? Que isso? Não é bem assim não, que isso? Grosseiramente, se eu não trabalhar, eu não recebo. Quantos que já trabalharam e não receberam? Quantos? Se mataram de trabalhar e não receberam? Ou não? Quantos? Quantos que já não ralaram um mês inteiro na hora de receber o seu salário? Patrão, ó, a firma está ruim, quebrou, já estamos abrindo falência, e aí começa aquela guerra, né? E passa anos na justiça tentando receber, não recebe nada, quando recebe uma BR. Ele tinha certeza que se trabalhasse receberia, não era assim? Essa não era a lógica? Essa não é a lógica da fé? Essa é a fé que a gente tem que depositar em algo sublime, não nessas coisas só. Não nessas coisas só. Trabalho porque eu sei que eu vou receber. Pode não receber. Ou não? Então, como Krishna é o controlador supremo, o proprietário supremo, tudo que estamos fazendo, tudo que estamos recebendo, tudo que estamos buscando, está sob o controle dele, gente. Está sob o controle dele. Então a gente tem que fazer o nosso dever de acordo com a nossa natureza, fazer o nosso trabalho honestamente, se esforçar para manter a nossa família, educar nossos filhos, fazer. Mas a gente tem que saber que não somos controladores e que o resultado do nosso trabalho não pode ser só usado por gosto dos sentidos e para o incremento desse gosto dos sentidos no meu seio familiar só. Não, nós temos que ter outras preocupações. Seres humanos têm outras preocupações. O ser humano deve querer o bem de outras pessoas, de outras entidades vivas. Deve, se ele está recebendo com muita facilidade, repartir o que ele recebe. Deve se voltar. Isso é o modo da bondade, isso conduz à perfeição material. É material, mas é o caminho. Porque se ele não fizer isso, ele está sendo avaro e ele vai pagar caro por isso. Então não é só a minha família, só eu. Isso aí não é ser uma pessoa santa, não é ser uma pessoa que entende que eu tenho que executar o meu dever, mas o resultado das minhas atividades, quem dá é Krishna. Ele pode não dar. E se ele está dando ou se ele não está dando, esse é controle dele. O que eu tenho que fazer é continuar executando o meu dever prescrito. Então, Kamani Evadikarastema Palishukadachanam. Você tem o direito de executar o seu dever prescrito, mas não tem direito aos frutos da ação. Não é que não tem direito totalmente aos frutos da ação. Claro, você tem responsabilidade, como eu dei o exemplo. Por que o cara é honesto e conta o dinheiro o dia inteiro do patrão, mas não pega nada para ele? Porque pela atividade correta dele, ele já é mantido.
E aliás, quanto mais honesto ele for, mais bem mantido ele vai ser, mais facilidade ele vai ter. É só isso. É assim com Krishna. Você tem o direito de executar o seu dever prescrito, mas não tem direito ao resultado do seu trabalho, porque o resultado do seu trabalho quem dá sou eu. Se eu não der, você pode estar executando e não vai ter. Então, nunca pense que você é a causa do resultado de suas atividades. Mas, por outro lado também, nunca hesite em executar o seu dever prescrito. Nunca pense que você, já que não sou eu mesmo o desfrutador, então eu não vou fazer, porque é dever, tem que fazer. Tem que fazer. Então, um devoto que está entendendo isso, uma pessoa iluminada que entende essa posição transcendental de Krishna, com referência a ele e a sua vida, ele vai moldando as coisas de acordo com o desejo de Krishna, sendo responsável, executando o seu Dharma, sendo responsável em educar e cuidar da sua família, sendo responsável em fazer a manutenção material necessária para todos que dependem dele, mas sabendo que quem está dando tudo isso, quem está mantendo tudo isso é a Suprema Personalidade de Deus, porque ele é o mantenedor supremo. E por isso, o que vem está bom. Por isso, o que vem deve ser, de alguma maneira, devolvido para satisfação de Krishna. Ou muito, ou pouco, ou tudo. Depende da consciência. Krishna fala de Jyatamam Prapadyante Astamstataiva Bhajamiyaham. Se você for capaz mesmo, como o Arjuna aqui vai ser capaz de fazer tudo que ele mandou e dar tudo para ele mesmo, se você for tão avançado o suficiente para isso, você já está liberado, você não tem mais nada a ver com esse mundo material. Se for capaz mesmo de render Vapubhivida Dana, mas ter mente, pensamento, palavras, ação, resultado do trabalho, tudo para Krishna, esse é o devoto puro de Krishna, essa é a perfeição da vida. Se for capaz, está ótimo. Mas se não for capaz, vai entendendo que na proporção que eu for trilhando esse caminho com responsabilidade, sem negligenciar minhas atividades mundanas, materiais, meu Dharma, minhas atividades ordinárias, mas me dando cada vez mais de volta para Krishna, quanto mais eu fizer isso, tanto mais eu vou tendo Krishna na minha vida. Quanto mais eu faço isso, tanto mais eu vou tendo as bênçãos de Krishna para mim. E para todos os meus dependentes e para todo mundo. Então isso é válido para o Brahmachari, para o Grihasta, para o Vanaprastha, aquele que se retira, e para o Sannyasi, que está totalmente entregue nas mãos de Krishna, vivendo só para a verdade. Assim como é válido para o Shudra, que executa o seu dever de servir as classes superiores, trabalho simples, porque é a natureza dele. Assim como é válido para o comerciante, o empresário, o negociante, e assim como é válido para o administrador, Kshatriya, outro. E assim como é válido para o Brahmana também, que é a cabeça da sociedade, os educadores da sociedade humana. Então é muito simples entender isso. Resumindo, o que a gente tem que fazer? A gente tem que só entender isso, que não tem muito segredo, não tem. Devemos sacrificar tudo para satisfazer o Senhor Supremo e, ao mesmo tempo, cumprir os deveres prescritos. Sermos responsáveis, sem alegarmos para nós posse de algo, porque não tem posse, nós não somos donos de nada. Ou somos? Não somos donos nem do corpo. Quanto mais qualquer outra coisa que conquistamos através desse corpo. Temos que largar tudo. No momento determinado, quando Krishna fala agora, deu.
Sua cota era essa. Então, o Shri Upanishad, ele fala Ishavasya, o primeiro verso do Shri Upanishad. Ishavasya Vidam Sarvam Jatkincha Jagatyam Jagatena Chaktrena Mundita Magrida Akasha Suidana. O Senhor Supremo controla e possui todas as coisas animadas e inanimadas que estão dentro do universo. Portanto, uma pessoa deve aceitar como sua cota por karma única e exclusivamente aquilo que lhe foi reservado como cota. A cota por karma. E não deve de maneira nenhuma aceitar outras coisas, sabendo bem a quem pertencem. Tudo pertence a Deus. Então isso não significa que alguém vai ser um vagabundo, que não vai prosperar, que não quer prosperar. Não, significa que ele vai se esforçar, porque tem que se esforçar para tudo, para fazer da melhor maneira possível, para se desenvolver da melhor maneira possível, mas ele vai ser sempre consciente de que não é dele, pertence a Deus. Portanto, tem que estar sempre sendo devolvido para Deus. Porque senão ele está agindo de maneira errada. E por outro lado, se está ficando difícil, ele não desiste. Ele não desiste. Eu não consigo dar para o devoto puro de Krishna, Srila Prabhupada, uma missão dele, que é dar esse conhecimento para o planeta inteiro nessa era, dar um processo de atualização, porque ele é o general mor do movimento santo do Sr. Chaitanya. Eu não consigo dar todo mês R$1.000. Dá 100. Eu não consigo vir aí ficar o tempo inteiro fazendo serviço no tempo, ajudando, porque dinheiro não tem, então vou dar o resultado do meu trabalho, esforço, tá? Não consigo porque eu tenho que ir à luta, tá? Mas não dá para fazer nada para agradar a Krishna, para satisfazer Krishna só para mim. Não dá para fazer? Será que não dá? O associado do Sr. Chaitanya, Kulavechya Sridhara, ele era tão pobre que ele fazia copos e pratos de folha de bananeira. Ele vivia disso. Isso era a vida dele. Imagine só se ele não tivesse essa consciência de que a vida, essa vida assim, simples, resignada, mas determinada, é um sacrifício para agradar a Krishna. É tapácia. Não existe avanço nesse mundo sem sacrifício. O Senhor Brahma, quando criou esse universo, quando o Senhor Brahma foi o primeiro ser vivo criado. Quando Brahma apareceu, ele não entendia nada, porque ele só via aquela escuridão e barulho de água, aquela água, você não causava aquela confusão toda, e ele foi criado no vértice da flor de lótus, do umbigo que cresce de uma expansão de Karamodakashayi Vishnu, que é o Karamodakashayi Vishnu, e ele foi descendo por dentro dessa manifestação, desse sistema universal, onde ele é o Criador. Tem Brahmas de toda... O mais fraquinho é o que tem 4 cabeças. Tem de 10 mil, 1 milhão de cabeças. Ele foi descendo pelo caule da flor de lótus e só ouvia um barulho assim, e uma escuridão, e ele queria entender o que estava acontecendo ali. Como que ele poderia entender? Ele foi descendo com muito medo, com muito temor. Ele que tinha sido manifestado primeiro, não tinha mais nada, era só ele ali, começo da criação. Ele tinha que criar as formas, os corpos, as 8.400.000 espécies de corpos, para as almas entrarem dentro, de acordo com seus desejos de vida passada. Ele foi descendo, quando ele ouviu a água que batia lá embaixo, fazia um som de tá, pá, tá, pá, tá, pá, tapácia.
Ele voltou correndo para cima, sentou e começou a meditar. Começou a fazer austeridade para entender tudo o que estava acontecendo. O som, de acordo com o Srimad Bhagavatam, indicava que ele deveria fazer, se ele quisesse se iluminar, se ele quisesse executar o dever prescrito dele com perfeição, tapácia, austeridade. Por isso que Krishna fala que não tem avanço nessa vida se não tiver renúncia, austeridade, penitência. Não tem. Não tem. E dividir o que se conquista com o seu próprio esforço, achando que é ele próprio, né? Mas com outrem, é desapego, é atividade piedosa, dá avanço, é caridade. Então, imagine só se o Kolavitya Shridhara pensasse: não, eu não vou ficar aqui fazendo essa tapácia, vivendo nessa pobreza desse jeito e mantendo essa minha produção de copos de folhas de bananeira e pratos de folhas de bananeira, porque isso aqui é muito pouco para eu dar para o movimento de Sankirtan do Sr. Chaitanya, porque ele tirava metade do que ele ganhava com copo e folha de bananeira e prato para manter a família. A outra metade ele dá para o movimento de Sankirtan do Sr. Chaitanya. Imagine só que loucura, que fortuna. Mas era assim, rigidamente metade, que é a ordem para o Grihasta, na verdade. Hoje em dia nem isso se fala, né, de metade, que é o certo de tudo que se conquista, né? Mas ninguém quer dar nem o dízimo que o evangélico dá sem problema nenhum. Imagina falar que o certo é metade. Quando a gente Shridhara dava metade. E sempre resignado e nunca reclamou. Nunca reclamou. O que vendia ele dava. Metade para a família, para a manutenção, metade para o movimento de Sankirtan do Sr. Chaitanya. Ele não pensou que, não, deixa eu fazer praiácia. Não, entendeu? Tinha que fazer tapácia. Sabe o que significa praiácia? Praiácia significa se matar, tentar fazer alguma coisa, que nem um desesperado, ficar doente até, destruir o corpo material, de tanto correr atrás, de trabalhar, querendo acumular riqueza, dinheiro, porque, por outro lado, tudo isso aí, Kamani Vadikarasteima Paleshuka Dachanam, que já está falando, você tem o direito de executar o seu dever prescrito, mas não tem o direito ao fruto da ação. Por quê? Porque quem dá o resultado do seu trabalho sou eu, isso aí é dado de acordo com o karma. Se alguém não tiver karma para ter, ele vai se matar de trabalhar e vai ser sempre um pobretão. Enquanto que alguém que tem karma, atividades passadas nessa vida, piedosas, tudo cai do céu para ele, né? Tudo cai, assim, chega, cai. Isso é resultado de atividades piedosas. Então, isso aí significa Ishavasyan, quer dizer que Krishna é esse controlador. É Krishna que tem esse controle, que vai dar para cada um aquilo que ele merece, sem falha, sem faltar e sem passar, exatamente o que cada um merece. Então, um devoto que entende isso, Ishavasya Vidam Sarvam Gyatkincha Jagat, Tena Chaktena Bundita Amagrida Kashasvidam. Ele não se desespera, ele não vai fazer praiácia, correr atrás de algo muito difícil de se conquistar e que não conquista nunca mesmo, porque ele é resignado com o que ele está recebendo e se ele recebe muito, ele divide muito com o proprietário supremo, devolve para ele. Se ele recebe pouco, ele devolve pouco. É difícil entender isso? Qual é a dificuldade disso? Mas como eu estava falando, isso é para um homem comum, porque para uma pessoa no livro de Arjuna, isso que é muito elevado, gente. Devotos que são 100% rendidos à causa do movimento de Sankirtan do Sr. Chaitanya, a Srila Prabhupada, a sua ISKCON, e tem a vida só para isso, só faz isso. É muita renúncia isso aí. Não quer nada para si, só quer dar para os outros. Assim como o Prabhupada não quis nada para ele, só deu para todo mundo.
avançado agir só dessa maneira. Então não podemos esperar que todo mundo vá fazer dessa maneira, mas tem que fazer um pouquinho, tem que ir melhorando, e subindo na tabela aí, e subindo. Tena bundita magridá cachacidanã. Então, tal alma que tem esse conhecimento, que o conhecimento é um verso muito parecido, Krishna fala no capítulo 10 do Bhagavad Gita, ao polícia do absoluto, arrança vácia para Bahu, matar savam para Vartati, e te matou a Bhajantiman, Buda Bhava, Samavitaha. Sejamos realmente inteligentes, não burros, Budas, e não mudas. Buda quer dizer tolo, Buda quer dizer muito inteligente. O que Krishna fala nesse verso? Eu sou o proprietário de todos os mundos, materiais e espirituais. Tudo emana de mim. E um sábio, uma pessoa realmente de discriminação, de inteligência superior, que sabe disso perfeitamente, ocupa-se em meu serviço devocional e me adora com todo o seu coração. O que mais pesa aí é o quanto estamos nos tornando assim, resignados e adorando Krishna com todo o coração, na medida das nossas condições, das nossas posses. Mas isso tem que ser trilhado, não pode ser negligenciado, porque esse é o único caminho que libera, esse é o único caminho que vai concluir aqui na perfeição, vai fazer com que avancemos realmente como seres humanos e não joguemos a nossa vida humana no lixo, perdendo tempo com o que qualquer animal faz, que é ahara, nidra, bhaya, maitulantya, comer, dormir, se acasalar e se defender. Qual é a diferença de um ser humano para um animal se ele fizer só isso? Não. O ser humano tem deveres superiores, tá? O Rite chama de govichecha. Isso vai diferenciá-lo dos animais. Damena hirapa shubi samana. Quando ele faz isso, ele não é mais esse tolo. Ele realmente está sendo uma pessoa inteligente, fazendo bom uso da vida humana. Isso é tão verdade, isso é tão forte, tão poderoso, tão potente, que no verso 2 do Shri Upanishad, a sequência do Ishavasya Vitansavan, ele fala Kurvaneve Hakarmani Jiveshet Atansama. Imagine isso, Kurvaneve Hakarmani Jiveshet Atansama. Como é? Kamanali Piatenari. Ele fala que trabalhando com essa consciência, não importa se é Shudra ou se é Brahmana, não importa se é Brahmacharya ou se é casado, grihasta ou se é sannyasi, né? Trabalhando com essa consciência de que nada pertence a mim, tudo pertence a Krishna, de que Krishna é que dá o resultado e Ele que controla tudo, que eu vou obter só o que eu tenho direito por karma, não vou obter mais nada disso, mas independentemente de tudo isso, eu tenho que continuar satisfazendo Krishna de alguma maneira, tentando satisfazer Krishna de toda maneira. Uma pessoa que trabalha com essa consciência, ela pode aspirar a viver por centenas de anos, porque esse tipo de trabalho não prende a lei do karma. E aí Krishna fala isso, aí o Shri Upanishad fala isso. E na verdade mesmo, a gente pensa que tem outras possibilidades, mas na Karmali Piatenare é que não há outra alternativa para o ser humano. Essa é a única atitude certa que alguém pode tomar. Evanto aí na Netetusti na Karmali Piatenare. Esse livro, Shri Upanishads, ele é estudado, dentro de um contexto da cultura védica, pelas crianças. É a criança que aprende tudo isso que estamos falando aqui, desde a mais tenra idade. Imagina uma criança aprender isso. Como viver sem se enredar. Kurvaneve Hakarmani Jiveshet Atansama Evantuaina Natetu Estina Karmali Piatenare. Se uma pessoa trabalha com essa consciência, que nada me pertence, que eu não sou a causa de nada, que eu não é o meu esforço que dá o resultado que eu obtenho, que tudo
Quem faz tudo isso aí é Deus. Portanto, eu tenho que ser resignado e responsável e satisfazer Krishna. Se ele trabalha a vida inteira com essa consciência, ele pode aspirar a viver por centenas de anos, porque esse tipo de atividade não tem reação para essa ação. Não o prenderá a lei do karma. E para encerrar, na verdade, o homem não tem outra escolha, não há outra alternativa para o homem. Se o homem quiser acertar, se o ser humano quiser acertar, a única maneira dele agir é essa. Se ele agir fora disso, ele está errando, está se enredando cada vez mais e se degradando. Alguma dúvida, alguma pergunta? Não é tão difícil entender, é? Fica mais difícil de pôr na prática, porque é difícil desenvolver renúncia, né? E é difícil desenvolver essa fé de que Krishna reciproca de acordo com a nossa ação. Eu me lembro há muitos anos atrás, quando a gente estava passando nos perrengues aí, na época que a gente pagava aluguel super caro, que a Tia Deva veio dos Estados Unidos, estava dando um darshan, teve uma reunião com todo mundo, aí os devotos, Tia Deva, aqui no Brasil tudo é muito difícil, não dá para a gente ajudar, para participar mais, porque é tudo, a gente não tem para dar. E a Tia Deva falou assim, vocês falam que não dão porque não tem, mas na verdade vocês não têm porque não dão. E aí? Krishna está falando isso para nós. Você vive na miséria, você está em dificuldade, porque você não devolve para mim o que é meu. Começa a devolver para você ver como a coisa muda completamente. Krishna é servido por centenas e milhares de deusas da fortuna aos pés dele. O que vai faltar para alguém que está satisfazendo Krishna, gente? O que pode faltar? Muito pelo contrário, quanto mais você dá, mais Krishna. Prabhupada falava, se você dá com duas mãos para Krishna, porque tem a expansão de Krishna, que é Vishnu, que você dá com duas mãos para Krishna, Krishna reciproca, só que ele tem 4 mãos, né? Vishnu. E o que ele te devolve com 4, você não consegue segurar com as 2. Acho que mais claro do que isso, impossível, né? Muito obrigado a todos, voltem sempre. Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui, Jai.